Olá, pessoal! Hoje é o último vídeo da série Doutora Adriana Cordeiro Responde, temas relacionados à obesidade. Eu estou muito feliz em compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos nessa área, aqui no meu Instagram profissional. Eu tenho estudado mais e mais sobre o tema e também contribuído com a ciência, com publicações de artigos científicos relacionados à obesidade e doenças associadas. E hoje eu vou falar sobre obesidade abdominal. As pessoas perguntaram quais são as implicações, como que contribui para o agravamento de outras doenças. E vamos lá. Observa-se que a obesidade abdominal ela é caracterizada pela presença de depósitos excessivos de gordura na região abdominal. É também um indicador de acúmulo de triglicerídeos no fígado, no músculo esquelético, no pâncreas, que é a gordura ectópica. Portanto, tem sido fortemente associada a determinadas doenças crônicas não transmissíveis, em particular as doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, diversos tipos de câncer, doenças renais e a doença hepática gordurosa não alcoólica. E qual é a fisiopatologia da obesidade abdominal? Eu vou começar falando da gordura mesentérica. A gordura mesentérica, ela consiste em tecido adiposo que se liga ao intestino, cobrindo a porção posterior da parede abdominal. E a gordura mesentérica, ela permite o armazenamento de gordura na região abdominal e consiste em uma rede de vasos sanguíneos para um fluxo constante de ácidos graxos e moléculas de lipídios. Os estudos eles demonstram uma alta atividade lipogênica no tecido adiposo mesentérico do que na gordura subcutânea ou outras regiões do corpo. Então, com a deposição excessiva de gordura, ocorre uma maior liberação de ácidos graxos livres na circulação, levando a aterogênese, hiperlipidemia, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares. Além disso, o excesso de ácido graxo livre no sangue ele pode aumentar a biossíntese de lipídios no fígado, causando, portanto, a resistência à insulina hepática. É muito importante relembrar que o tecido adiposo ele funciona não apenas para armazenar energia, mas possui uma capacidade endócrina poderosa de produzir, secretar e atuar como receptor de compostos metabólicos responsáveis pela homeostase do nosso corpo. E quando eu falo sobre fisiopatologia da obesidade abdominal, eu quero mencionar de uma forma rápida e objetiva algumas citocinas pró-inflamatórias e proteínas relacionadas a citocinas e hormônios. Eu começo pela leptina. É produzida principalmente pelos adipócitos, sendo que a sua concentração ela varia de acordo com a quantidade de tecido adiposo. É um hormônio antiobesogênico que reduz a ingestão de alimentos e a sua deficiência ela está ligada à obesidade. Outro é o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, que realiza diversas sinalizações celulares e seu excesso pode ser uma causa de resistência à insulina, pois inibe a sinalização da insulina e já foi mencionado em outro vídeo que a resistência à insulina é uma alteração metabólica muito comum na obesidade. Outro é a interleucina 6, essa citocina com característica pró-inflamatória. Nos seres humanos ela é codificada pelo gene de IL-6 e o nível elevado da interleucina 6 é relatado em doenças cardiovasculares, diabetes e adiposidade visceral. Eu vou falar também de uma proteína relacionada ao sistema imunológico, MCP1. É uma quimiocina produzida pelas células adiposas, induzindo aumento do nível de monócitos. E os adipócitos aumentados, hipertrofiados, característicos na obesidade, em hipóxia e em estresse celular, eles causam inflamação, levando à resistência à insulina e o desenvolvimento de aterosclerose.
Outro que eu quero falar é sobre o fator de inibição da migração de macrófagos. A expansão das células adiposas, ela pode causar a liberação de MIF pelo tecido adiposo, resultando em inflamação e progressão do diabetes mellitus tipo 2, da doença hepática gordurosa oncólica e aterosclerose. E quais são as consequências da obesidade abdominal? O tecido adiposo atualmente, ele é visto como uma unidade interativa do corpo, envolvida no sistema inflamatório e na parede vascular. Ele não apenas gerencia o fluxo de energia, como falei anteriormente, mas também ele está envolvido na homeostase do corpo, interagindo com o sistema nervoso simpático, a via renina-angiotensina, as vias metabólicas do fígado e outros sistemas de órgãos vitais. Em caso de condições hiperlipolíticas no tecido adiposo, presente na região abdominal, que é a obesidade abdominal, há liberação para o fígado de quantidades excessivas de ácidos graxos livres não esterificados. E a absorção excessiva desses ácidos graxos livres pelo fígado leva a uma biossíntese do VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa, e de LDL, densidade baixa. E, consequentemente, as concentrações plasmáticas de triglicerídeos, LDL e VLDL aumentam notavelmente. Então, se tais condições elas permanecerem por um longo tempo, pode causar a hiperlipidemia, resistência à insulina, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica e outros problemas de saúde. Além disso, as pessoas que apresentam a obesidade abdominal, ela tem baixo nível da lipoproteína de alta densidade, HDL. E a obesidade abdominal é um potencial fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, porque esse depósito de gordura a nível visceral, principalmente, tem uma liberação muito grande, por exemplo, da interleucina 6, que promove o aumento da PCR, que uma PCR aumentada nesses indivíduos que apresentam essa adiposidade, essa obesidade abdominal, leva a uma série de processos ateroinflamatórios. Então, falando dessas doenças, da doença cardiovascular, o excesso de tecido adiposo, ela contribui para a produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias, que apresentam alto risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Além disso, a obesidade abdominal está fortemente relacionada com a retenção de sódio e água, causando ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático. A obesidade visceral também pode aumentar o débito cardíaco com a liberação contínua de adipocinas e citocinas na corrente sanguínea, levando à hipertensão arterial sistêmica. Falando do diabetes mellitus tipo 2, o excesso de gordura abdominal aumenta o risco de resistência à insulina, hiperinsulinemia e intolerância à glicose. Nós sabemos que a intolerância à glicose é um estado de níveis instáveis de glicose no sangue, frequentemente chamado de estágio pré-diabético. E a liberação do excesso de ácidos graxos livres e adipocinas causa o estresse oxidativo e a função endotelial anormal, levando ao estágio preliminar de diabetes mellitus tipo 2. A doença hepática gordurosa não alcoólica, outra doença associada à obesidade. Os estudos já mostram a forte ligação entre a doença hepática e a obesidade abdominal, inclusive colocando como inclusão na classificação da síndrome metabólica, como um componente da síndrome, tá? E cada vez mais os estudos mostram que os indivíduos com obesidade abdominal, eles têm o desenvolvimento e a gravidade da doença hepática gordurosa não alcoólica, que inicia com a esteatose hepática, progredindo para a esteatohepatite com ou sem fibrose, podendo chegar a uma cirrose hepática. Outra doença crônica é o câncer. O excesso de adiposidade, ele causa aumento da atividade da síntese de ácidos graxos e aumento da produção dos ácidos graxos livres. Então, altas quantidades de ácido graxo livre
sensibiliza sinais oncogênicos e agem como combustível para células cancerosas, promovendo o crescimento de células tumorais. A obesidade abdominal também está associada com doenças renais. O aumento da ingestão de energia e da carga excretora na obesidade abdominal pode causar danos graves aos rins. E essas alterações incluem o dano glomérulo esclerótico, a hiperperfusão, hiperfiltração e, eventualmente, um declínio gradual na taxa de filtração glomerular com o tempo. Então, eu finalizo esse vídeo chamando a atenção para o controle da obesidade. A obesidade é uma doença que necessita tratamento específico e muito bem orientado. Então, pela sua etiologia multifatorial e complexa, são vários os caminhos a serem percorridos para o efetivo controle da obesidade. E eu quero agradecer a cada um que enviou mensagens durante esse mês, perguntas, e também aqueles que, como eu, são apaixonados por essa área de estudo. Eu gostaria que deixassem seus comentários, questões, dúvidas. E até mais!